A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na carta de Paulo aos Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, onde ele diz: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O que Paulo quer dizer com alimpar do fermento velho? Ele está falando da vida velha, do pecado. Fermento velho aqui representa o pecado, para que sejais uma nova massa, uma nova criatura em Cristo Jesus, sem pecado, só como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo é o Cordeiro Pascual que tira o pecado do mundo. Ele é a nossa Páscoa. Eu quero falar de 7 Páscoas memoráveis na Bíblia. A primeira nós vamos encontrar no livro de Êxodo, capítulo 12, quando Deus instituiu a Páscoa lá no Egito. Êxodo 12, 27, está escrito da seguinte forma: Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou a casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou e adorou. Esse primeiro sacrifício da Páscoa, o cordeiro foi sacrificado e o sangue foi posto nos umbrais da porta. Ali foi a libertação de Israel. Essa foi a primeira Páscoa celebrada no Egito, na noite em que os filhos de Israel saíram do Egito. Depois, a segunda Páscoa, nós vamos encontrar em Números, capítulo 9, verso 5, quando os filhos de Israel estavam ao pé do Monte Sinai. Olha só, então, celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, pela tarde, no deserto do Sinai, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Essa foi a segunda Páscoa. Mas parece que depois eles já não celebraram mais a Páscoa. Demoraram para celebrar a Páscoa até entrar na terra prometida. Em Josué, capítulo de número 5, verso 10, nós vemos a terceira Páscoa. Foi celebrada nas campinas de Jericó. Diz assim: Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gigal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó. Então eles parecem que celebraram a primeira no Egito, na sua saída no Egito, a segunda no Monte Sinai, no deserto. A terceira foi celebrada nas campinas de Jericó, e parece que depois de entrar na terra prometida, no tempo dos juízes, eles falharam muito em celebrar a Páscoa. Nós vemos que também durante o período das monarquias, muitos reis de Judá nunca celebraram a Páscoa. Então a Páscoa, que deveria se celebrar todo ano, foi falhado várias vezes celebrar. Mas alguns reis, que eram reis reformistas, que tentavam trazer o povo de volta, celebravam. Nós lemos de uma Páscoa em 2 Crônicas, capítulo 30, verso 2, celebrada pelo rei Ezequias. E algo de interessante nessa Páscoa dos dias de Ezequias é que ela foi celebrada não no primeiro mês, mas no segundo mês, diz aqui, porque o rei tivera conselho com seus maiorais e com toda a congregação em Jerusalém para celebrar a Páscoa no segundo mês. E por que eles celebraram no segundo mês? Próximo verso 3 diz: Porquanto ao mesmo tempo não puderam celebrar, porque não se tinham santificado bastante os sacerdotes e o povo não se tinha juntado em Jerusalém. Então a Páscoa nos dias de Ezequias foi celebrada no segundo mês. Mas nós temos uma outra Páscoa que é falada muito bem, que é aqui nos dias de Josias. 2 Crônicas 35:1 diz: Então Josias celebrou a Páscoa do Senhor. Depois da morte de Ezequias, Manassés nunca celebrou Páscoa, aí veio Josias, celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém, mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do mês primeiro.
35, 18 diz: nunca, pois, celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel, nem nenhum rei de Israel celebrar tal Páscoa como a que celebrou Josias, com os sacerdotes e levitas e todo Judá e Israel, que ali se acharam os habitantes de Jerusalém. Foi uma verdadeira reforma. No livro de Esdras, capítulo de número 6, verso 19, eles foram depois para o cativeiro. Quando retornaram do cativeiro, celebraram a Páscoa. Esdras 6,19 diz assim: e os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Essa foi a Páscoa depois do retorno. Mas a Páscoa mais memorável, mais maravilhosa da Bíblia se encontra em Mateus, capítulo 26, versículo 17, que é a Páscoa que Jesus celebrou com seus discípulos. Diz: no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto a Jesus, dizendo: onde quer que preparemos a comida da Páscoa? 7 Páscoas. Na saída do Egito, a primeira, na segunda no deserto, terceira nas campinas de Jericó, quarta nos dias de Ezequias, quinta nos dias de Josias, sexta no retorno do cativeiro, sétimo na morte de Cristo. Amém. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, subscreva. Amém.